Então, segunda ou terceira revolução industrial estão ligados ali ao processo mais tecnológico da industrialização. A primeira, a gente falou muito no conteúdo passado, tem a ver com a industrialização de base, aquela que começa lá na Inglaterra, na Europa, e de lá vai migrando, né, para os outros países europeus. Tem a ver com a indústria têxtil, tem a ver com a indústria de siderurgia, metalurgia, né, de metais pesados, né? Aí vem a segunda revolução industrial, que está mais ligada ao automóvel, então a fabricação de carros, e ligado ali principalmente a dois países desenvolvidos, Estados Unidos e Japão. A segunda revolução industrial, tá? Estados Unidos e Japão. Então, principalmente os carros, né? E fica aí nessa segunda revolução industrial até ali a década de 50. Porque a partir da década de 50 começa a terceira revolução industrial, e que é o momento que a gente vive até hoje. Que aí vem a grande tecnologia de ponta, né? Os computadores, os chips, microchips, tá? E aí é o grande avanço da indústria, né? A indústria mais desenvolvida como nós conhecemos. Aí não fica só no automóvel, aí nós temos também já as aeronaves, os aviões sendo fabricados, né? Aí vem o período da corrida espacial, então aí é um outro tipo de tecnologia, né? Tecnologia para poder viajar para o espaço, tá? E disso aí nós temos fabricação de satélites, e assim vai o aprimoramento dessa tecnologia até chegar na onde nós estamos hoje, que é assistindo aí a aula dessa forma, utilizando computadores, celulares, né, utilizando a internet, que já faz parte dessa terceira revolução industrial, que é essa que nós vivemos hoje, onde os objetos, todos eles estão interligados, né? Então, todos os nossos objetos mais tecnológicos, os aparelhos mais tecnológicos estão interligados. Além disso, a biotecnologia também faz parte da terceira revolução industrial. O que é biotecnologia? Já é o sistema ali, né, da biologia tecnológica. Tá? Então, a clonagem de animais. Né? A gente, até o momento, só sabe de clonagem de animais. Não sabemos se tem clonagem de seres vivos. Né? Apesar de terem vários filmes contando isso para a gente, até o momento a clonagem só dos animais. Tá? De plantas, né? De grãos ali para poderem ser mais resistentes às pragas. Tá? Então, tudo isso entra dentro da biotecnologia, que entra na terceira revolução industrial, que é o momento em que nós passamos, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou falar de alguns países aqui com vocês que estão inseridos dentro da segunda e terceira revolução industrial, porque são grandes polos industriais, Estados Unidos, Europa, China, tá? Grandes polos de grandes tecnologias. A gente acha que a China é só uma reprodutora de marcas estrangeiras, né? A Apple foi para a China e está produzindo celular lá. É só isso? Não. A China tem a tecnologia dela, é uma potência econômica. Então a gente vai comentar um pouquinho também aqui dentro, né? Lembra que nós estamos falando do setor secundário da economia, tá? Então indústria tem a ver com o setor secundário da economia. Nós vamos falar de economia, de crescimento econômico, de desenvolvimento a todo momento, quando a gente está falando desse assunto de indústrias. Beleza? Então, países de industrialização pioneira. Já começo com esse esqueminha aqui, que é parecido com aquele que eu terminei o conteúdo passado, né, para a gente relembrar. Quem são os países de industrialização pioneira? Aqueles que se industrializaram primeiro. Então, começa com a Inglaterra. A primeira revolução industrial começa na Inglaterra. Eu contei para vocês no conteúdo passado, James Watt, o cara que desenvolveu a primeira máquina movida ali a vapor, a combustão interna, né? E ele é o grande inovador daquele momento, tá? Mas por que a Inglaterra conseguiu promover essa modernização, essa revolução industrial lá no século XVIII? Porque durante um longo período a Inglaterra explorou outros territórios, desde colonização a explorar outros países também que estavam em desenvolvimento na Europa, como Espanha e Portugal. O que permitiu à Inglaterra acumular muito capital durante muito tempo. Dessa acumulação de capital, vinda de outros territórios, principalmente das colônias, onde a Inglaterra dominava aqueles territórios, né?
ela pôde inovar, ou seja, ela pôde pegar o capital acumulado de exploração de territórios e transformar aquele capital acumulado em novas tecnologias ou novas formas de gerar riqueza, que seriam ali as indústrias, o avanço da tecnologia moderna. Tá? Para muitos é a partir de 1750 que nós temos de fato a transformação do espaço geográfico. Principalmente dentro da geografia, é assim que nós entendemos. Porque antes era mais o homem convivendo com o meio, naquele sistema mais feudal. Por mais que a Europa tivesse todo o seu desenvolvimento, era mais ligado ao feudalismo. A industrialização traz um novo conceito de modernização. Até porque você tem que urbanizar para ter indústria. Então, é uma mudança. Começa lá na Europa e depois vai passando para outros países. Até chegar nos Estados Unidos demorou? Demorou, né? Porque os Estados Unidos tem que ter uma guerra primeiro, que é a Guerra de Secessão, que acaba em 1865, para poder desenvolver de verdade seu parque industrial lá no Nordeste, né? Ou no norte das 13 colônias. Tá? Aquela parte era desenvolvida, queria se urbanizar e industrializar. O Japão, que também vai fazer parte da segunda revolução industrial, só lá no final do século XIX vai ter indústrias ali. Então, os dois quase no mesmo período, na era Meiji. Por isso que eles vão pegar ali a segunda revolução industrial. Tá? Então, aqui, os países de industrialização pioneira são aqueles que passavam pela primeira e pela segunda revolução industrial. Ou seja, que pegam ali de 1750, século XVIII, até o final do século XIX, mais ou menos 1890, que é quando encerra o processo de industrialização japonês, os grandes conglomerados familiares que a gente vai falar mais para frente, tá? A Zaibatsu, que é o Centro Econômico, Financeiro e Industrial japonês. Então, esses são os dois ali, né, que se enquadram, as duas áreas que se enquadram dentro da industrialização pioneira. Europa, do século XVIII, primeira revolução industrial, e Estados Unidos e Japão, do século XIX, segunda revolução industrial. Beleza? Além disso, eles estão ligados aqui, ó, que nós chamamos de antiga DIT, esses países de industrialização pioneira. DIT eu falei também no conteúdo passado. Quem não lembra o que significa, põe do ladinho. Divisão Internacional do Trabalho. Toda vez que a gente vai falar de indústrias, a gente tem que lembrar dessa DIT. Não tem jeito. Não tem jeito? Não. Tá? Por quê? Porque tem uma relação entre os países industrializados e aqueles que nunca se industrializaram. É uma relação ali de trocas de mercadorias. Isso é o mais importante. Entender que são relações de trocas de mercadorias. Tá? Beleza, então vamos entender o seguinte. Os países que tinham ali se industrializados, qual era o tipo de produto que eles forneciam àqueles que não tinham se industrializados? Os chamados manufaturados. Assim vai aparecer no livro de vocês. Tá? Manufaturas, manufaturados, produtos que foram feitos nas indústrias. Tecidos, calçados, alimentício, né? Na indústria alimentícia, tá? Chapa de aço, barra de ferro. Era isso que eles produziam. E era isso que eles forneciam àqueles que não tinham passado pela industrialização. O Brasil, no caso. O Brasil só vai se industrializar na década de 30, 1930. Então, quer dizer que de 1750 até 1929, o Brasil recebia produtos industrializados de fora. Tá? Não tinha indústria aqui dentro. Você vai ver que tinha algumas, bem pequenininhas, mas ligadas ali à produção de trigo, bem pequena. A partir de 1888 aqui no Brasil, até 1930 é um número bem inexpressivo. É a partir de 30 que nós temos a grande quantidade mesmo de indústrias como nós conhecemos. Então, até 30, o Brasil importava produtos industrializados da Europa e dos Estados Unidos. Principalmente da Europa, porque a Inglaterra era a nossa principal parceira, né? Apesar que quando começa a Segunda Guerra Mundial, vocês ainda vão ver isso em história, o governo fascista do Vargas se aproxima muito da Alemanha nazista, né? Eles tinham muita coisa em comum, mas aí no final acabam se distanciando novamente, né? E o Brasil fica do lado dos ditos bonzinhos ali da Segunda Guerra Mundial,
Vocês ainda vão ver que de bonzinho não tem nenhum dos dois lados, né? Mas fique do lado ali dos Estados Unidos, da Inglaterra, tá? Então, Do sempre lado dos que esses não queriam matar países... todo mundo. É, é. Na verdade, também tinham interesses parecidos que eram territórios, né? A diferença é que a Alemanha nazista era território e mais algumas cositas más, né? Então, muito mais sanguinária, né? Mas ambos, todos ali envolvidos nesse conflito, eram capitalistas em busca de territórios, em busca de dinheiro, de interesses financeiros. Então o Brasil só se industrializa a partir de 30. Então, é por isso que a nossa industrialização ela é tardia. E dentro da DIT, nós fornecíamos matéria-prima. Então, essa era a relação da antiga DIT. Europa e Estados Unidos mandavam para cá produtos industrializados e o Brasil, por sua vez, fornecia matéria-prima para essas duas regiões. Então, a gente não se industrializava. O Brasil ficava ali parado, um país estagnado em apenas um setor da economia, que era o setor agrário. Isso começa a mudar no Brasil a partir da nova República, né, que é em 1889, um ano depois do fim da escravidão. Só virou república porque acabou o trabalho escravo aqui dentro. Porque se não tivesse acabado, não teria virado república também, né? Mas é a partir dali que se começa a pensar um Brasil mais moderno, a partir da República, da criação dela em 1889. Tá? E modernização, de fato, a partir de 30, que é conhecida como a Era Vargas, né? De 30 a 45, 15 anos no poder ali do Vargas. Então, nós entramos nesse segundo grupo aqui, ó, países de industrialização tardia, que se industrializaram depois lá da primeira e da segunda Revolução Industrial. Tá? Eles são divididos em dois grupos. Um que tem o nome aqui de industrialização por substituição de importações, e nele se encaixa o Brasil, se encaixa a Argentina, o México. Tá? São países que pararam de importar determinados produtos industriais, como do setor têxtil, alimentício, calçadista, né? De siderurgia, metalurgia, e passou a produzir tudo isso aqui dentro no mercado interno e abastecer o mercado interno. E no segundo momento, no período da Segunda Guerra Mundial, chegou até a vender para os antigos industrializados, né? Por quê? Estados Unidos estava voltado para a indústria bélica, fabricação de armas para abastecer a Europa. A Europa estava focada na Segunda Guerra Mundial. Não dava para ficar pensando ali em produzir roupa, calçado, né? Então eu deixava isso para os países periféricos, Brasil, Argentina e México, produzir para eles. Então, no primeiro momento, serve para abastecer o mercado interno, que os países estão em guerra, e depois serve também para abastecer esses países em guerra. Tá? Então, por isso, substituição de importação. E o segundo grupo aqui, da industrialização tardia, plataformas de exportação, ou seja, recebiam ali as empresas, né, estrangeiras, tá? Recebiam as empresas estrangeiras e dali faziam o quê? Produziam para elas e exportavam para outros países. Tá? Por isso, plataforma de exportação. Então, os tigres asiáticos aí que está aparecendo, vocês não vão aprender quais são os países que compõem os tigres asiáticos. Nós temos Hong Kong, Taiwan, Singapura, tá? Malásia. Aí depois entrou também Indonésia, Filipinas, Laos, Vietnã, tá? São todos os países ali do Sudeste Asiático, né? A maioria deles, todos não, a maioria. Camboja, Laos, esses aí têm parceria, mas não fazem parte, né? Então são países que passaram a receber indústrias de países desenvolvidos, produzir para eles e exportar essa produção. Então, eram só produtores e exportadores. Não servia para o mercado interno. Até porque a mão de obra muito barata, ganhavam muito pouco, não tinha como comprar esses produtos industrializados. Então, eles eram comercializados, retornavam para o seu país de origem para serem vendidos.
É mais ou menos o que a Nike, a Adidas, a Puma fazem até hoje. Você pega seu tênis aí da Nike, né? Eu comprei meu tênis da Nike lá na minha viagem para os Estados Unidos, na loja da Nike. Aí você vai olhar, a etiqueta está lá, fabricado no Vietnã. Vietnã é um país de plataforma de exportação. Recebeu a indústria da Nike, produz para a Nike, manda para o país de origem e lá nos Estados Unidos eles comercializam o tênis, né? Foi fabricado num país desse, por quê? Porque a mão de obra é mais barata, a matéria-prima é mais barata, existem incentivos fiscais, tá? Então os países preferem produzir nessas áreas, onde é muito mais barato do que em áreas onde é mais caro e o lucro vai ser menor. Tá? Então essa é a ideia. E países de industrialização planificada, esse a gente não tinha comentado ainda. Mas eu quero muito que vocês prestem atenção nisso aqui que eu vou dizer. Né? Aqui, tanto no pioneiro quanto no tardio, nós estamos falando de países capitalistas. Países do países ricos, não. Não confundam o capitalista com rico. Tá? E também não confundam uma sociedade capitalista com um capitalista dono do meio de produção, que é o que eu falei no conteúdo passado para vocês. Numa sociedade capitalista, como a brasileira, nem todos são capitalistas. Tá? Mas como assim? O capitalista é o dono do meio de produção. Meio de produção eu expliquei no conteúdo passado. Meio de produção é uma fazenda, é uma indústria, é uma empresa, é uma escola, como Alexander Fleming. Né? Isso é um meio de produção, tá, gente? É algo ali que tem um emprego da riqueza e dessa riqueza empregada pelo seu dono gera mais riqueza para o seu dono, ou seja, mais lucro. Isso é um meio de produção, tá? Tranquilo? Então, dentro de uma sociedade capitalista, quem é o capitalista de fato? O dono disso, o dono da riqueza que gera mais riqueza, que emprega pessoas, né? Então, o dono de uma empresa. Esse aí é o capitalista. Tá? E o restante da sociedade que se diz capitalista é o quê? É uma engrenagem dela. Está inserida no sistema capitalista, mas não é de fato o capitalista. Tá bom? Isso é o que difere aqui desses países de industrialização planificada, porque aqui nós estamos falando de um modelo socialista. Então, são países de sistema diferente desses dois. Tá? Aqui, quem que se encaixa? A União Soviética, a antiga URSS, né? Que ela acabou na década de 90, então ela que se encaixava aqui. A China, a industrialização chinesa, até a década de 70, vocês vão ver que a partir da década de 80 a China muda o modelo dela de desenvolvimento. Tá? Aí ela cria zonas econômicas especiais, aí ela vira uma China mais capitalista. E ela passa a crescer de tal forma que ela se torna a segunda maior potência econômica do planeta. Mas a China ainda, na política, é socialista. Tem um partido único, né? Tem ali, não respeita direitos humanos, né? Tem um governo autoritário, tem várias características ainda de um sistema socialista na política, porque na economia ela é totalmente capitalista, a gente ainda vai falar dela nesse conteúdo aqui, tá? Então aqui, os países, principalmente os países soviéticos. Então, uma economia centralizada pelo Estado. O que quer dizer centralizada pelo Estado? Significa que o Estado detinha o poder da economia, intervinha quando ele queria na economia. Tá? Era ele que regulava a economia. É tudo ao contrário do que nós imaginamos aqui numa economia capitalista. Né? Dentro da economia capitalista, nós queremos o quê? O Estado intervindo o mínimo na economia. Isso já não deu certo no passado, né? Ficou conhecido como liberalismo clássico, que chegou a acabar. Né? Mas o neoliberalismo também prega isso, um Estado mínimo, intervindo o mínimo na economia, e que deixa ali para as empresas ditarem, né, o ritmo da economia dos países. Tá? Aqui, então, o Estado intervém na economia. As indústrias de base e bens semiduráveis, né, uma característica também deles, não tem muita indústria tecnológica. Apesar de que vocês sabem que a União Soviética competia com os Estados Unidos em vários setores. Setor bélico, por exemplo, fabricação de armas. A União Soviética era uma potência, então é que a Rússia continua sendo uma potência, porque herdou isso da antiga União Soviética. Tá?
Então, os Estados Unidos, por exemplo, não entra em conflito que a Rússia se posiciona contrário. Reparem isso. Os Estados Unidos queria ali ameaçar um ataque à Venezuela no passado, a Rússia veio e se posicionou ao lado da Venezuela. A China também. O ataque deu uma esfriada. Agora o ministro de Relações Exteriores veio de novo, né? Meia campanha eleitoral lá nos Estados Unidos, ele veio de novo. Semana passada aqui no Brasil, gerou algumas críticas, né? Mas ele veio novamente, aí discursou sobre a Venezuela, mas a Rússia se posiciona ao lado do Maduro. Então fica complicado ter um conflito aonde os Estados Unidos quer atacar um território, mas a Rússia se posiciona contrária, porque ela também tem uma indústria bélica, armamento bélico muito forte, muito poderosa, que poderia ali, ocasionar uma terceira guerra mundial. Então há sempre um receio de atacar essas áreas onde a Rússia apoia os governos, né? Indústrias de base e bens semiduráveis aqui, mais um pouquinho dela, dentro desses países de industrialização planificada, com pouca tecnologia em relação aos países capitalistas, é claro, porque eles não tinham dinheiro nessa época, né, para competir. E isso foi um dos grandes erros da União Soviética, né? Porque o socialismo não acumula capital, o capitalismo sim. O socialismo não tem propriedade privada, o capitalismo tem. Né? O que faz com que os donos dessas empresas invistam cada vez mais em ciência, tecnologia e pesquisa. Tá? Na parte socialista isso não existe. Né? Então, competir com as potências capitalistas era muito difícil, o que foi enfraquecendo esse governo soviético. Tá? Porque ele tinha que disputar na fabricação de armas, mas ele também tinha que disputar com os Estados Unidos, por exemplo, na guerra aeroespacial, né, para o espaço. Então, dependia de muita grana, de muito dinheiro, o que foi enfraquecendo cada vez mais a União Soviética, e esse modelo chega ao fim da década de 90 devido a uma grande crise econômica, tá, que a União Soviética vai passar ali, porque ela não consegue se manter. Ela não consegue se manter ali disputando com os Estados Unidos, vocês ainda vão ver. O último presidente da União Soviética, o último secretário-geral, Mikhail Gorbachev, lança ainda 2 programas para tentar reestruturar a economia soviética, um deles ligado à produção industrial, à abertura econômica, né, entrada de multinacionais, que se chama Perestroika, não dá certo. Aí lança também um outro modelo que aí é mais liberdade política, né, liberdade social, que é a Glasnost, e também não dá certo, e aí a União Soviética chega ao fim ali em 1991. Tá? As grandes regiões industriais do mundo, nós temos algumas regiões industriais aí, percebam que o Brasil não aparece, né? Até porque não somos uma grande região industrial. Temos um grande parque industrial, estamos ali entre as 10 maiores economias do planeta, mas a nossa indústria nos últimos anos tem diminuído muito, né? O que atrapalha aí o nosso desenvolvimento. Tá? Existem 4 áreas aqui, ó, tipicamente do mundo hoje, onde as indústrias se encontram, né, se concentram ali em maior número, tá? Em todas as suas modalidades, marcando profundamente a paisagem. Então, a transformação ali, né, do meio natural em uma paisagem industrializada, urbanizada. Nessas áreas encontram-se os complexos industriais, concentração de variadas atividades industriais em locais relativamente restritos. Tá? Nós temos o centro-leste dos Estados Unidos e o sudeste do Canadá. Essa região aqui, Grandes Lagos, que é próxima ali ao que nós chamamos de Manufacturing Belt, que é a região nordeste dos Estados Unidos, uma área muito industrializada, mas que tem passado por um processo de abandono. Tá? E aí os Estados Unidos hoje têm outras áreas industrializadas, é claro, além de mandar empresas para fora, né, para produzir lá fora, mas possui uma área de desenvolvimento de tecnologia muito forte, que é o Vale do Silício, né? E a região ali também que eu esqueço sempre, Seattle, que é onde nós temos as grandes empresas tecnológicas. O Vale do Silício concentra a grande maioria das sedes delas, como Google, Microsoft Seattle, mas a Google,
a Apple, Facebook, né? Então, essas grandes empresas que a gente conhece hoje, tá? E a região Nordeste fica mais uma indústria de base. Era o grande polo dos automóveis nos Estados Unidos, a região de Detroit, né? A região Nordeste, tá? Europa Ocidental, aí pega lá Grã-Bretanha, que é todos os países daquelas ilhas onde a Inglaterra se destaca como uma grande líder, né, desse grupo. França, Alemanha, a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo e Itália, que são os países que passaram pela primeira Revolução Industrial. Alguns deles ainda têm indústrias muito ultrapassadas, outros estão passando por uma renovação industrial para substituir ali, né, esse parque industrial que eles possuem. Tá? Japão, que é uma potência industrial, isso aqui desde sempre, desde a era Meiji, século XIX, final do século XIX. Aí vem o período da Segunda Guerra Mundial, o Japão passa por um período de reconstrução e ocupação americana dentro do seu território, de 45, né? Tem ali a destruição, a ocupação americana começa em 50 e fica até 55, que também é um período de ajuda financeira e de desenvolvimento econômico e industrial japonês, porque os japoneses vão, vários cientistas japoneses vão para os Estados Unidos para terem contato com a indústria americana e ver o que eles poderiam absorver e levar para o Japão. Tá? Então, o que os japoneses observaram lá? A produção em larga escala, a esteira rolante, né, de produção, tá? A grande utilização de matéria-prima, de recursos naturais. E os japoneses falaram que, olha, isso aqui não serve para a gente. Porque nós não temos tudo isso de recurso natural, nós não temos tudo isso aqui de trabalhadores, né? Porque o Japão vinha da Segunda Guerra, muitos homens morreram na guerra, então vai faltar mão de obra. Nós não temos fonte energética suficiente para desperdiçar como os Estados Unidos, e aí o Japão inventa um novo modelo produtivo industrial, que é conhecido como toyotismo, que vocês ainda vão aprender, esses modelos econômicos industriais, né? Nós tivemos o Fordismo, e na sequência do Fordismo, que é a produção em larga escala, propaganda, incentivo ao consumo, melhoramento dos salários, vem o Toyotismo, que é um modelo adotado até os dias de hoje, que é a produção conforme a demanda de mercado. E aí entra um termo muito famoso, que se chama just in time, que significa produção na hora certa, e é o Japão que cria esse sistema que vai modificar ali a unidade produtiva mundial. O mundo todo vai adotar esse sistema de produção na hora certa. Tá? O centro japonês, então, produz muitos eletrônicos, automóveis, tá? Se destaca também na indústria de siderurgia. Apesar de não ter muitos recursos naturais, importar boa parte desses recursos, mas a maior parte vem de fora, inclusive aqui do Brasil, eles se destacam por ser ali um grande centro tecnológico mundial. Sempre foi assim, né? Continua sendo. O Japão é uma potência industrializada e de ponta, tecnologia de ponta. Certa vez, em uma dessas aulas nossas, que alguém comentou assim, a moeda japonesa também é muito desvalorizada. Porque eu estava falando da moeda brasileira, que está muito desvalorizada. Ontem o dólar estava batendo 5,70, quase R$ 6. Olha que maravilha. Mas mesmo a moeda do Japão estando desvalorizada, ela é bem distribuída. Isso. Além da distribuição, existe também a questão de circulação de uma outra moeda lá dentro, que é o dólar, né? O dólar circula lá. E não é só isso. A qualidade de vida do japonês é excelente. É um padrão ali de país desenvolvido e bem desenvolvido, né? Então, mesmo tendo uma moeda desvalorizada, mais desvalorizada até que o real, tá? Eles possuem a tecnologia, eles não precisam importar a tecnologia. Então, para eles, a economia é sempre favorável, eles têm tecnologia própria. É o contrário do Brasil, que uma desvalorização da moeda encarece a nossa importação, principalmente de tecnológicos. Olha aí, vocês estão comprando aí na pré-venda o PS5. Olha o valor que ele está, né? Desvalorização da moeda. Países que possuem essa tecnologia não vão pagar esse valor, tá? Não vão pagar esse valor. Por quê? Porque eles possuem essa tecnologia é deles. Então, sai muito mais barato, compensa muito mais para eles do que para nós, que não detemos nenhum tipo de tecnologia, né? Eu dei esse exemplo do PS5, mas poderia dar exemplo de carros.
Tá? Olha o valor que os carros tiveram, a subida no preço. Por quê? Porque o Brasil não tem montadora nacional, marca nacional. Nós temos montadoras de países estrangeiros aqui dentro do nosso território nacional. Tá? E a Rússia, região ali próxima a Moscou, Montes Urais, também se destaca na produção industrial, principalmente a partir dos anos 2000. Tá? Era Putin, que é o momento de desenvolvimento industrial da Rússia, crescimento econômico, muito ligado também às commodities, assim como o Brasil, então ligado ao petróleo, à produção de grãos, de gás. Né? A Rússia voltou a crescer economicamente. Tá? Terceira revolução industrial, que é esse momento que nós passamos hoje. Né? Final do século XX, o mundo, então, ingressa ali na terceira revolução industrial, tá? Ou revolução científica, que é o nome dado, né, a ela, que é aquilo que eu falei para vocês, é o mais tecnológico possível que nós temos hoje. É a terceira revolução industrial. Tá? Marcando ali, ó, uma gritante revolução tecnológica, caracterizada pelas indústrias de informática, biotecnologia e robótica, tá? Telecomunicações e aeroespacial. E aí a gente poderia, o livro de vocês fala lá dos produtos, né? Dos tipos de aparelhos tecnológicos que foram desenvolvidos. Tá? Satélite desde a década de 60. Mas é claro, os satélites de hoje em dia são muito mais tecnológicos do que os satélites do passado. Por exemplo, o Sputnik 1 ficou em torno de 6 meses na órbita, depois ele caiu aqui no planeta. Tá? Por quê? Porque ele tinha uma bateria. Certo? Hoje, os satélites do século XXI, os mais contemporâneos da terceira revolução industrial, eles levam um painel solar com eles. Então, aquele painel solar fica recarregando a bateria para sempre. Então, eles têm um tempo de uso muito maior do que no passado. Quer dizer que a tecnologia ela foi aprimorada. Então, no passado, o Sputnik 1, o Sputnik 2, né, que também foi enviado pela União Soviética, o Explorer, que era o primeiro da NASA, quando a NASA foi criada, tá? Todos eles tinham uma bateria que tinha um tempo de duração de meses. Hoje nós temos satélites em órbitas que duram anos na órbita. Tá? Para eles saírem de uso, a gente tem que destruir eles. Tem milhares de satélites na órbita do nosso planeta. Então, ali, isso mostra um pouquinho da tecnologia, né, avançada. Tá? A informática. Se você pega lá o primeiro computador desenvolvido pelo homem, cara, ele tinha o tamanho da parede da tua casa e do teu quarto. Esse era o computador, né? Que foi diminuindo cada vez mais, né? Até que ele chegou onde? Nas nossas casas a partir da década de 80. É claro que eu estou falando nas casas de quem tinha grana, né? Porque era muito caro ter um computador ali, né? Chega primeiro nas empresas, depois nas casas, e aí ele vai aprimorando também, né? Vai ficando mais colorido, né? Vai ganhando ali uma tela diferente, um formato diferente, né? Processadores, começa a ter outras funções, tá? Aí vem a internet, né? Deixa esse computador muito mais avançado, você consegue conversar com outras pessoas, fazer pesquisa, aí vai avançando, né? Aí surge notebook, ou laptops e assim vai. Tá? Aí hoje a gente tem tablets, né? Que são os touches ali, smartphones. Então, tudo é um avanço da tecnologia. A terceira revolução industrial fez isso. Inovou. Então, cada um de nós, hoje, andamos com um computador no nosso bolso, coisa que lá, há 20 anos atrás, nem se imaginava isso. 30 anos atrás, não se imaginava isso. Década de 80, não se imaginava isso. O celular era enorme no passado, o primeiro celular. A função dele era ligar e desligar. É só isso. Fazer ligações. Hoje a gente faz tudo com o celular. Né? A gente faz compras, a gente agenda consulta, a gente consegue navegar aí sem ter saído de casa, consegue visualizar um outro país, né? Consegue utilizar GPS para localizar outros pontos. Olha, é algo fabuloso esse avanço tecnológico. Né? Aproximou mais as pessoas.
para muitos distancia também, né? As pessoas às vezes ficam tão ligadas ao celular, ao computador, que esquecem de socializar. Mas, de certa forma, aproximou ali as pessoas, né? A biotecnologia, que aí tem a ver com a genética, laboratórios, modificando grãos, modificando animais. Por exemplo, o marco da biotecnologia é o começo dos anos 2000, vocês não eram nem nascidos, eu era moleque na época, só se falava da clonagem da ovelha Dolly. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Clonar uma ovelha no início dos anos 2000. Então era um momento assim, o mundo ficava tenso, né? Se discutia muito se já estavam clonando pessoas. Aí tinha muito dessas que hoje nós chamamos de fake news, né? Que também tem um pouco ali de teoria da conspiração, de que um grupo num país, não sei na onde, estava clonando pessoas, aí ficava naquela, né? Então era um período ali da inovação. Chegava aqui para a gente esse termo biotecnologia, né, que é ligada ali aos seres vivos, né? Então a tecnologia para os seres vivos, né? A robótica, os robôs, isso aqui na indústria científica ou cinematográfica, né, nos filmes, isso aqui já é muito abordado, né? A questão dos robôs, a era deles, e os robôs de fato ganharam espaço, tá, na sociedade contemporânea do século XXI. Por mais que você fale assim, eu nunca encontrei um robô aí na rua. É claro, ainda não temos, né? Mas, olha só, a gente hoje já é atendido por robô. Quando liga para falar com alguma empresa, os call centers são ali robôs que atendem a gente, tá? As indústrias de fabricação de vários tipos de bens já utilizam robôs. Já estão substituindo a mão de obra humana, principalmente a indústria automobilística. Tá? Então, a robotização já é um fato em vários países que tem ali uma demanda de mão de obra muito abaixo. O Japão, a Europa já utilizam esse sistema aqui de robótica. Tá? Telecomunicações, né? A gente falou, celulares, os computadores, o avanço deles, a internet criou uma rede de fluxos, uma rede de informação muito forte, né, entre nós. Por exemplo, se não fosse aí o avanço da informática e das telecomunicações, seria impossível a gente ter continuado as aulas desse ano. Na verdade, é o melhor exemplo. O melhor exemplo para a gente citar aqui, terceira revolução industrial, informática e telecomunicações, é o momento que a gente está passando, gente. É esse período da pandemia que já dura aí 8 meses. Ó. Hoje é dia 1º de outubro. Nós saímos lá em março, né? Então, olha o tempo que já foi. O Brasil vinha de uma caída ali nos números de mortes. Ontem já bateu 1.031, voltou a subir. Só o Rio de Janeiro já voltou a subir a utilização de leitos em 91%. Né? Então, são esses pontos que eu quero que vocês percebam. Às vezes eu falando, a gente não consegue relacionar. Mas esse avanço da Revolução Industrial contribuiu justamente para esse momento mais difícil da nossa sociedade dos últimos anos, do século XXI até o momento, né? Que é esse período que a gente está passando da pandemia. Então, se não fosse o avanço da informática e se não fosse o avanço das telecomunicações, essa aula aqui seria impossível de acontecer e tantas outras que estão ocorrendo, né? É claro que vocês ainda estão num sistema que é muito mais privilegiado do que outros que não estão conseguindo ter aula. Mas o fato de ter o computador e os celulares contribuiu bastante, principalmente a internet. Também não iria adiantar ter ali o computador e o celular e não ter a internet, que é a realidade da maioria das crianças, né, das áreas periféricas do Brasil, da nossa cidade, que não estão conseguindo ter aula, porque não têm acesso à internet. Né? Mas isso aqui contribuiu para que diminuísse a nossa distância e os nossos encontros eles pudessem ocorrer. Né? Então, o fato da informática e da telecomunicação terem avançado de tal forma que nós conseguimos manter ali as nossas aulas, né, mesmo remota, mesmo distante, né, cada um na sua casa e se cuidando, a gente conseguiu. Né? Isso aqui, lá no início dos anos 2000, período que eu ainda estava na escola, se a gente tivesse passado por uma pandemia naquele período, certamente eu estaria entrando no 8º mês sem ter aula.
Ou seja, um ano perdido para mim. Tá? Eu estava já ali no... Se a gente colocasse 2000, 2001, eu estava na época da escola ainda, não teria aula. Por quê? Porque o celular ainda era algo que estava chegando no Brasil. O celular só servia para ligar e alguns ali, os mais sofisticados, tinham o jogo da cobrinha, que não servia para muita coisa. Né? Os computadores, não eram todas as casas que tinham computadores naquela época, como ocorre hoje. Todas as casas têm pelo menos um ou dois computadores, né? Principalmente falando aqui no nosso público, né? Claro que eu não estou falando da galera de renda mais baixa, mas essa aula seria impossível. Essa aula seria impossível. Eu mesmo ficaria 8 meses sem ter aula se fosse lá no início dos anos 2000. E eu e mais uma galera, né? Os professores ficariam sem ter aula, sem ter salário, porque não conseguiriam trabalhar, porque a gente não tinha essa tecnologia no passado. Tá? Então, o advento dessa tecnologia que a gente critica tanto foi favorável para esse momento que a gente está passando hoje. Então, até a pandemia parece que ela veio no momento certo, né, da sociedade mundial, que é um momento em que as redes estavam ali a todo vapor, a telecomunicação também, a informática, e veio a pandemia, então a gente conseguiu continuar ali interligados. Se fosse lá no início dos anos 2000, ou na década de 90, na década de 80, primeiro que a informação demoraria mais tempo para chegar para a gente e a gente não conseguiria ter esse tipo de aula aqui. Tá? Essas novas indústrias aqui vão promover uma obsolência das antigas áreas industriais, então vão surgindo novos polos, novos conglomerados, com indústrias mais atualizadas, mais sofisticadas, né? Aquelas indústrias que poluem menos, né? Conhecidas ali como tecnopolos, ou seja, polos tecnológicos. Tá? E aí esses tecnopolos, nós temos o sul dos Estados Unidos, que é a região da Sun Belt, que tem ali indústrias mais tecnológicas e ainda utiliza mão de obra mexicana. Né? Nós temos esses tecnopolos na Europa, tá? São polos ali com muita tecnologia. Que primam ali, mão de obra altamente qualificada e uma rede de telecomunicações bem desenvolvidas. Estados Unidos é o exemplo que a gente cita. Mas eu gostaria de citar um país emergente que tem um tecnopolo que tem chamado a atenção nos últimos anos. A Índia, região de Bangalore, é uma região ali, um tecnopolo muito avançado. A Índia, hoje, junto com a China, são as duas economias que mais crescem no planeta. Apesar de não parecer, né? Mas são as que mais crescem. E essa região indiana é uma região altamente desenvolvida. E olha que nós estamos falando de países emergentes. São países emergentes que ainda estão na fase ali deles de desenvolvimento. Tá? E a Índia possui uma área assim, tá? Uma área de desenvolvimento tecnológico, industrial, apesar da grande pobreza da população, né? Tem muitos cientistas que às vezes nem ficam na Índia, eles são cooptados ali por outros tecnopolos, como os Estados Unidos faz com vários indianos, né, que levam para virar chefes ali dos seus parques industriais. Tá? Primeiro aí, país que eu falei para vocês que a gente ia falar de alguns, né, a Inglaterra, berço da Revolução Industrial. Aí tem um esqueminha bem legal, né? Principais áreas industriais da Inglaterra, a Grande Londres e a Grande Birmingham. São as duas áreas industriais da Inglaterra. Tá? Aí lá nós temos um destaque. Indústria mecânica, automobilística, eletrônica, farmacêutica, petroquímica e química. Aqui nós entendemos como indústrias mais ultrapassadas da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra tem um novo polo, né? Tem novas indústrias também, tá? Que vem ganhando espaço ali dentro da Inglaterra, porque as indústrias também têm que passar por uma modernização. Toda vez que a gente moderniza o parque industrial, nós diminuímos ali a degradação, né, que esse parque pode executar dentro do país, a degradação ambiental, né, degradação de rios, florestas. Boa parte da Europa já não tem mais floresta, mas os rios, principalmente, diminuindo a degradação deles, das cidades, com os poluentes para a atmosfera. Então, hoje a Europa busca modernizar o seu parque industrial justamente para diminuir a degradação do meio ambiente.
É por isso que o Acordo de Paris, por exemplo, foi criado. Aí tem a França e a Inglaterra encabeçando esse Acordo de Paris, né? Atualmente aqui, ó, existe uma nova indústria, né? Aí possui energia nuclear, eletrônica, química, química fina aqui, petróleo, tá? Que é esse tecnopolo aqui de Cambridge, que esse aí é o mais avançado hoje da Inglaterra, né? Então, ó, sempre o tecnopolo industrial ele caminha junto com um educacional de desenvolvimento, porque o cientista que se forma já vai atender essa demanda industrial. Hoje nós temos cientistas se formando no Brasil e não tendo demanda para atender. Aí esses cientistas fazem o quê? Vão embora. O fato de cientistas brasileiros irem embora para outros países formam ali o que nós chamamos de fuga dos cérebros. É um tipo de migração específica dentro do nosso país. Tem vários cientistas que abandonam aqui o Brasil e vão embora. Vão embora para outros países. Inclusive, isso é uma pesquisa ontem feita pelo IBOP, que falava sobre a credibilidade dos cientistas aqui dentro do Brasil. 17% da população confiam nos cientistas. Olha só. Então, é um país que não gosta mesmo de cientista. 17% de um país confiar em cientista significa que o Brasil está confiando em outras coisas. Né? Terra plana, essas coisas aí. Tá? Aqui, as áreas industriais da Inglaterra, né? Os tipos de indústrias que a Inglaterra possui e as áreas industrializadas, ó, as regiões industriais aqui dentro do país, né? Aeronáutica, alta tecnologia, automobilística, eletrônica, naval, química, siderurgia, têxtil, carvão, né? E aí os minérios também que possuem. A Inglaterra importa muito minério de fora, não possui uma grande quantidade, né? Tem que importar. Tá? Essas são as principais áreas ali de produção. Alemanha. Alemanha é uma potência industrial, até hoje é. No passado, depois da unificação do território alemão, em 1874, ali com Otto von Bismarck, o país já se tornava uma potência industrial. Né? Depois passou por algumas sanções, porque o principal parque industrial alemão estava ligado à indústria bélica, então teve que diminuir a produção de armas e aí foi encontrando, né, novas roupagens. Tá? Então, lá, mais modernos do mundo são os setores industriais. Né? No século XIX, a Alemanha tinha os mais modernos. Mais moderno até do que o da Inglaterra, que era o pioneiro. Tá? Concentrados no Vale dos Rios Reno e Ruhr, ali nós temos a megalópole renana, né, que é como é conhecida, concentração industrial, e as indústrias já mandavam para exportação, muito mais fácil. Né? Processo de industrialização, rico em jazidas de carvão mineral, utilizando as redes de rios navegáveis, esses dois, e tinha um mercado consumidor muito bom. Tá? No Mar do Norte ali, ó, rota de Flanges, aí já é mais próximo da Holanda, né? Escoamento de produção para outras áreas. Tá? Isso aqui também contribuiu bastante para o desenvolvimento econômico da Alemanha. Tinha muito carvão mineral, mas não tinha petróleo. Isso dificulta a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Eles vão ter que usar um petróleo lá, um combustível sintético que não era tão bom, principalmente na época do inverno, né? Acaba prejudicando bastante, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, ó, houve uma divisão do território alemão, vocês ainda vão aprender isso, né? Vão ver isso sobre a Alemanha. Vai ocorrer uma conferência em junho de 1945, já final da Segunda Guerra Mundial, chama Conferência de Potsdam. Potsdam é uma região ali aos arredores de Berlim. Essa conferência divide o território alemão em duas áreas. A área dos capitalistas, né, os vencedores ali da Segunda Guerra Mundial, e a área dos socialistas, os vencedores também da Segunda Guerra Mundial. Mas como são sistemas opostos, como a gente falou no comecinho dessa aula, cada um dominou a sua área. Né? Então a República Federativa da Alemanha, a RFA, ficou com os capitalistas. E a República Democrática Alemã ficou com os socialistas de Stalin. Né? Além da Alemanha dividida, também foi dividida a capital, que estava na parte dos socialistas. Então ficou a Alemanha
Ocidental, ou Berlim Ocidental e Berlim Oriental. E em 61 foi construído um muro que ficou marcado como o Muro de Berlim, que é o grande marco ali da Guerra Fria, né? Mais para frente vocês ainda vão ver mais sobre a Alemanha. Na reunificação dela na década de 90, que é quando cai o Muro de Berlim, a União Soviética deixa a Alemanha, aí ela volta a ser unificada. A Alemanha já em 9 anos passou a ser a principal líder, né, da União Europeia e configurar entre as 5 maiores economias do planeta depois da unificação. Vocês verem a força que a Alemanha tem. Hoje a Alemanha está ali em terceiro lugar, né, brigando com outros países, mas em terceiro lugar entre as potências econômicas do planeta. E é a maior potência do bloco europeu. Tá? O Reino Unido saiu, mas o Reino Unido não era a maior potência do bloco europeu. Era a Alemanha. Beleza? E vai continuar sendo. É a melhor economia, né? A maior economia que tem lá. Tá? Aí a concentração veio para cá, o Vale do Rio Elba, que é onde nós temos os centros industriais mais modernos hoje da Alemanha, né? Leipzig e Dresden são as 2 áreas hoje. Aqui são as áreas industriais que a Alemanha possui e os tipos, setores produtivos, aeronáutica, alta tecnologia, automobilística, eletrônica, gás natural, naval, petróleo, química, têxtil, carvão, né? Então, fontes energéticas e indústrias ali, a Alemanha também produzindo. A França tem características ali que são só desse território, né? Terceiro país europeu a se industrializar, tá? Então nós temos Inglaterra, né? Depois nós temos Países Baixos ali, Holanda, aí França, Luxemburgo, Alemanha, Itália, Bélgica, que são os países que se industrializaram, né? Acúmulo de capital, tá? Acumulou muito capital, né? Possui um grande mercado interno e com poder aquisitivo, isso é muito importante para a França. Tem em torno ali de 35 milhões de habitantes, com um território razoavelmente habitado, né? Grande variedade de recursos minerais, a França possui isso aqui também, uma outra característica muito importante para o território. Principal área industrial está na região de Paris, né? É o parque mais diversificado que tem ali daquela área, indústria automobilística, aeroespacial, química, farmacêutica e têxtil. Né? Região de Lyon, Toulouse e Bordeaux, centros industriais de alta tecnologia e também possuem os centros de pesquisa. Esses países com muita indústria, eles formam um grupo informal chamado de G7. Então, são os países ali mais industrializados do mundo, eles estão também dentro desse grupo. E quando você vai analisar o Conselho de Segurança da ONU, tem 5 países que são membros permanentes. Inglaterra, França, Estados Unidos, tá? Rússia e China. São os 5 permanentes ali, não mudam. Aqui, as áreas produtivas da França, os setores, todos eles interligados, né? Tem uma região bem produtiva, com saída para o oceano, então facilita o comércio francês. Japão, que também é uma área de produção industrial, passou ali pela segunda revolução, tem uma indústria altamente tecnológica na atualidade, né? Então aqui, início do processo de industrialização, ligado à era Meiji. Meiji é o imperador da modernização japonesa, mais para frente também vocês vão ver isso. É ele que, por exemplo, acaba com os samurais, é ele que acaba lá com o sistema feudal do Japão, que era ligado ali aos chefes, né, de cada feudo. Tá? Até esqueci o termo agora aqui, mas eu vou lembrar. Daqui a pouquinho eu lembro o nome de cada um deles. Fugiu da memória. Tá? E aí ele vai modernizando, cria ali um grupo econômico familiar, que nós chamamos de zaibatsus, por exemplo, a família Toyota, né, a família Mitsubishi, todas elas estão ligadas aqui a esse grupo de conglomerados industriais dentro do Japão. Né? Investimentos diversos aqui em segmentos industriais,
mas o investimento principal do Meiji foi aqui, ó, em educação e infraestrutura. Tá? Foi aqui que ele investiu de fato. Shoguns, lembrei o nome. Então, o Japão, antes do Meiji, tinha imperador, mas o imperador dividia o Japão em várias áreas feudais, né, que eram ali comandadas pelos shoguns. Cada shogun tinha ali um exército, que era o exército de samurais. O Meiji vem e acaba com tudo isso, unifica o Japão, acaba com shogunatos, acaba com os samurais, cria um exército mais próximo do Ocidente, né? Aqui algumas características do Japão, ó, um arquipélago, né? Possui um relevo muito montanhoso, que acaba dificultando até a ocupação do território, né? Pobre em recursos minerais, tá? Isso aqui é formação geológica e de minerais. A gente tem que lembrar que o Japão está ali sobre o dobramento de placas tectônicas, né? Assim que forma aquele arquipélago. Então, por isso é uma região que sofre com muitos desastres naturais também. Altamente dependente de outras nações, né? Para poder ter ali acesso a esses recursos. Energia e matérias-primas aqui, ó, depende, né? Principalmente de matéria-prima de outras áreas. Energia nuclear, né? Tem uma matriz energética bem diversificada no Japão. Por exemplo, tem geração de energia a partir de marés e ondas do oceano, né? Tem energia solar também, mas a nuclear é uma das principais e gera um risco, porque é uma região que tem muito terremoto. Inclusive, uma área lá do Japão, Fukushima, foi abandonada, porque teve um reator que abriu no último tsunami, 2012, se não me engano, e aí contaminou toda a área. Então, vive muito da importação, né? Mas também exporta bastante. Tá? Tem empresas multinacionais espalhadas pelo mundo, Japão, inclusive aqui em Campo Grande tem Toyota, Mitsubishi, né? São marcas japonesas, tá? Do setor automobilístico. Setor industrial, áreas industriais, ó, proximidade com as planícies litorâneas, exportação, produtos industrializados com muita tecnologia, né? A megalópole Tóquio Osaka é a principal área industrial do país, representando 85% da produção nacional, essa megalópole aqui. E aí o Japão produtivo, né? A área de produção japonesa, as atividades. Tá? Estados Unidos, para a gente fechar rapidamente, então, século XIX, setor industrial, condições históricas da região, né? Concentrado na região Nordeste. Econômicas, investimento no setor bancário, que promoveu esse desenvolvimento. Naturais, região dos Grandes Lagos, grande reserva de minério de ferro e carvão mineral. E depois tem a questão também da expansão dos Estados Unidos, que é conhecido como Destino Manifesto, ou Marcha para o Oeste, que não foi só para ocupar aquela área, não. Eles foram em busca também de recursos naturais para expandir o seu setor industrial, né? Expandir ali o setor produtivo, tá? Aí nós temos aqui, ó, Manufacturing Belt, que é aquela região nordeste que eu comentei para vocês, cinturão da manufatura, né? Expansão industrial, diversificação aqui das atividades. Na década de 80 vai entrar em declínio, muita concorrência internacional, principalmente os países do Sudeste Asiático competindo com ela. Acaba virando ali uma área de abandono, hoje é conhecida como a Rust Belt, ou seja, cinturão da ferrugem, que foi abandonada essa área. As regiões ali que faziam parte dela, Chicago, Detroit, Pittsburgh, Filadélfia, Boston e Nova York, todas inseridas aqui no cinturão da manufatura. Né? Década de 90 entrou em declínio e devido ali ao surgimento das indústrias de alta tecnologia da Sunbelt, são as regiões mais ao sul aqui dos Estados Unidos, mais próxima com o México, né? Mas essa área ainda concentra um grande polo industrial, econômico. Aqui é a região de São Francisco, San Diego, aqui nessa área que nós temos o Vale do Silício, onde concentra ali as áreas mais tecnológicas dos Estados Unidos, e aqui Seattle, que é onde nós temos ali a sede da Boeing e da Microsoft, muito interessante, né? Os Estados Unidos aqui é a produção de energia, matriz energética também deles é bem variada, tem hidrelétrica, tem energia nuclear, tem carvão, tem petróleo, mas depende do petróleo de outros países, vocês sabem disso, principalmente do Oriente Médio, né? A própria questão aqui da Venezuela
É porque querem o petróleo da Venezuela, né? Densidade demográfica, concentração, ó, justamente na região Nordeste, que é onde se desenvolvem as indústrias primeiro, né? Aqui também tem uma grande concentração, porque surgimento de um novo tecnopolo, né? Principalmente ali de ciência, tecnologia e pesquisa também, atraindo, tá, mais pessoas. E aqui os novos polos industriais, Califórnia, o Cinturão do Sol, que eu falei para vocês ao sul, tá? Flórida, que tem ali o centro espacial, né? Texas também, então são as duas áreas, tá? Seattle, setor aeronáutico, a Boeing está concentrada lá. Principais regiões industriais hoje: Portland, indústrias relacionadas ao alumínio; São Francisco, Los Angeles, San Diego, é o tecnopolo aqui dos setores mais avançados: petroquímico, automobilístico, aeronáutico, naval, alimentício. As grandes empresas de tecnologia estão nessa região aqui. Beleza? Aí mais um mapinha falando dos Estados Unidos, região ali do setor da manufatura, Sunbelt, concentrada. E aí a China, eu vou falar dela na próxima aula com vocês. A gente fala dessa China aí também. Deixa eu anotar aqui. China continuar. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisinha, gente? Sim, não, Não. não, não. Todo mundo dormindo aí, né? Eu tô acordado, Brits. Ah, Eu acordadão. também.